Olá, irmãos. Estamos aqui para mais um devocional do Guia Tempo com Deus. E nós estamos desenvolvendo o tema disciplinas espirituais. E hoje nós gostaríamos de iniciar as disciplinas que tratam ou que se relacionam ao nosso exterior. E a primeira disciplina que nós vamos abordar neste aspecto é a disciplina da simplicidade. Ao estudarmos um pouco sobre a disciplina da simplicidade, nós iremos perceber o quanto ela é necessária para a nossa rotina, para trazer equilíbrio nas nossas vidas e nos ajudar a perceber que a complexidade da vida, os problemas que enfrentamos no dia a dia, estão relacionados muito com as nossas escolhas. Aquilo que eu amo e que disputa o meu coração, o meu amor por Deus, e que me leva a buscar muitas coisas quando, na verdade, eu necessito apenas de uma. Nós vamos buscar formas de incluir esta disciplina espiritual em nossas vidas. Assim como o jejum, a disciplina da simplicidade não tem sido muito estudada, não tem sido buscada por muitos cristãos. É importante que nós entendamos que assumir esta disciplina em nossas vidas, cultivá-la em nossas vidas, vai nos ajudar a nos desvencilhar dos fardos que nós trazemos daquela natureza caída que nos faz afastar a nossa comunhão de Deus. Que estes exercícios que vamos poder meditar, refletir, nos ajudem a aprender a buscar uma só coisa que é mais importante para as nossas vidas e nos orientar em relação ao curso que deve ter as nossas vidas. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Vamos então iniciar fazendo uma pergunta. Quais são os elementos ou atividades fundamentais de um processo eficaz de formação espiritual cristã? E a resposta é muito significativa. Primeiramente, eu preciso da iniciativa do Espírito Santo e também daqueles que ministram o Espírito e a Palavra de Deus de várias maneiras. E é incessante esse processo. É incessante esse processo de formação espiritual. Em outras palavras, é contínuo. Não é só vir à igreja nos dias de culto e participar daquele momento litúrgico, mas de fato ser integrado à igreja como corpo de Cristo e cultivar as disciplinas espirituais. Então, repetindo, a iniciativa do Espírito, a palavra de Deus e o envolvimento que nós teremos como membros do corpo de Cristo de mutuamente nos edificarmos, nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora, é muito importante nós entendermos também que há uma busca constante por parte do discípulo como indivíduo ou de grupos de discípulos. Eu preciso ter disposição
para crescer no caráter cristão. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, versos 13 e 14, até a parte A: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E também em Hebreus 11, 6, nós lemos que Deus recompensa aqueles que o buscam. Essa busca é motivada pelos desejos de amar a Deus e amar aos outros. É implementada pela descoberta da situação em que está o nosso coração e do mundo ao nosso redor, e isso nós podemos fazer através do estudo da palavra de Deus, através de uma reflexão, da meditação e da oração. E não podemos deixar de lembrar também as conversas espirituais que temos quando estamos informalmente reunidos, seja em casa ou até mesmo no próprio ambiente da igreja. Nós descobrimos o que Deus está fazendo em nós e no mundo visível e combinamos as nossas ações com as ações dele. Foi isso que Jesus descreveu como buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A maioria das atividades que costumam ser identificadas como religiosas pode e deve fazer parte desse processo de formação espiritual. A adoração, o estudo da Bíblia, a oração, o serviço que nós prestamos a outras pessoas, aos nossos irmãos, podem todos ser elementos eficazes na nossa formação. No entanto, também devem ser praticados como esse propósito, pois de outro modo terão pouco ou nenhum efeito em promover a formação de caráter. Outras atividades menos comuns, como o jejum, a solitude, o silêncio, a oração, com o propósito de ouvir a Deus, a memorização das Escrituras, a vida simples, a confissão, os diários da vida espiritual, a submissão a outros irmãos, a submissão a outras pessoas, a submissão ao meu próximo, a direção espiritual usada com sabedoria, são mais fundamentais para a formação espiritual na semelhança de Cristo do que as práticas religiosas mais conhecidas e, consequentemente, práticas que muitas vezes se tornam prisão porque caímos no legalismo religioso. Todas essas atividades, irmãos, devem ser consideradas no contexto de uma caminhada íntima e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não é possível reduzir a formação espiritual a uma fórmula, pois ela é um relacionamento dinâmico e extremamente individual. É certo, porém, que qualquer iniciativa para a formação espiritual abençoada por Deus inclui boa parte dos elementos que eu mencionei aqui. A disciplina espiritual da simplicidade, que é o nosso foco neste devocional, gera alegria e equilíbrio. A duplicidade gera anseio e medo. O pregador, em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz que Deus fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interna cujas consequências externas vão ser refletidas no nosso estilo de vida, nas nossas atitudes, no modo como nós lidamos com as coisas que estamos responsáveis de cuidar, de administrar. Tanto o aspecto interno quanto o externo da simplicidade são essenciais. Pureza de coração
é desejar uma só coisa. Jesus declarou isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é buscar apenas e exclusivamente Deus. Nosso coração pecador deseja muitas coisas e quer todas as coisas agora. Nós dividimos, correndo para muitos, o nosso coração. O coração fica fragmentado, fica cheio de preocupações. E o resultado disso é o esgotamento emocional e espiritual e físico também. O fato é que nos falta um centro divino, algo que oriente e direcione todas as demais coisas que nós fazemos. Nossos anseios, nossas responsabilidades, nossos afazeres. Nossa vida se tornou muito complexa e o resultado disso é que nós acabamos culpando o mundo e os outros. Só que o que nós vamos perceber é que quanto mais corremos atrás de solução para estas necessidades, mais nós ficamos frustrados, angustiados e cansados nesta correria. A real explicação para a complexidade da vida é interior. Não nos falta tempo, nos falta amor, nos falta um centro que oriente as nossas prioridades e nos ajude a viver momento a momento na dependência do nosso Deus, sem nos agarrarmos à segurança das coisas que estão ao nosso redor ou das coisas que Ele está nos dando. Nos falta direcionar a bússola desse amor para o norte correto. Sem este centro orientador, firmado no amor de Deus, vamos correr sempre atrás de muitas coisas. Ficaremos ocupados e aí estaremos refletindo em nossos hábitos, nossas atitudes, um comportamento que não é caracterizado pela presença de Deus em nossas vidas. Nós estaremos buscando outras coisas e não buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E como consequência, a simplicidade vai aparecer em várias atitudes externas, nas escolhas que fazemos e em uma curadoria dos nossos hábitos. Aprenderemos a dizer não a muitas coisas, mesmo que sejam boas e interessantes, porque não podemos fazer tudo, não podemos ler tudo, aceitar todos os convites, fazer todos os cursos, ir em todas as reuniões e assim por diante. Nós precisamos fazer escolhas quanto ao que comprar, evitando o acúmulo de coisas desnecessárias e que não temos condições de pagar. Rejeitando hábitos e comportamentos que podem se tornar vícios, exercitando mais a generosidade através da doação de coisas que estamos acumulando, aprendendo a desfrutar das coisas sem possuí-las, compartilhando com os outros, evitando distrações que nos afastem de Deus. A busca intensa por outras coisas, ainda que legítimas e boas, pode facilmente nos levar a perder o rumo. Por isso, a simplicidade parte da confiança, da provisão e sustento de Deus, nas suas dádivas concedidas em nós, em todas as áreas das nossas vidas. E se reflete em nossa resposta no modo como nós organizamos as nossas vidas. A simplicidade de coração poderá florescer apenas no solo fértil da fé. E é justamente a afirmação da fidelidade e da bondade do nosso Deus que abre a porta
para essa confiança e a graça dele. Fica então o convite para você exercitar a disciplina da simplicidade e fortalecer o centro orientador de tudo o que fazemos e somos: Jesus Cristo. Cristo não é apenas alguém em quem eu acredito que existiu e cujas ações têm influência sobre a minha vida. Cristo é o centro. Cristo é tudo. Ele é alguém com quem eu vivo, de quem recebo a vida e para quem eu vivo. Ele é a própria vida que flui em mim e que me capacita a viver cada dia, a respirar, a trabalhar, a amar, a aprender, a sofrer, a vencer as dificuldades. Ele é o centro do sentido e o ponto de integração de toda a existência. Foi por esta razão que Paulo declarou aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Com esse centro ajustado, podemos viver com simplicidade e alegria o dia de hoje. Como diz Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.